Meus amigos, e Flávio Dino pode ser o candidato do PT a presidente em 2026, sucedendo assim Luiz Inácio Lula da Silva. Como vocês sabem, Flávio Dino é atualmente ministro do STF e aqui no X do próprio Flávio Dino diz o seguinte: ele já foi ministro do STF, é mestre em Direito Público, já foi governador do Maranhão, ministro da Justiça, senador, deputado federal, professor e juiz federal. E como vocês veem, então, Flávio Dino tem um histórico político muito bom, diga-se de passagem. E agora a revista Veja trouxe essa matéria e traz um segredo de bastidores, meus amigos, e diz o seguinte: em torno de Dino prevê um cenário em que ele abandonaria o STF de volta para a política. Mas será mesmo que isso é verdade? Bom, isso são conversas de bastidores e a revista Veja, então, registra esse fato. E aqui é interessante eu te dizer também que outras matérias já falaram sobre isso em várias hipóteses. Por exemplo, essa aqui do blog no Correio Brasiliense diz o seguinte: Flávio Dino entra no jogo de 2026. E essa matéria foi escrita em dezembro de 2024. Também aqui a revista Oeste trouxe essa matéria em março dizendo o seguinte: Dino pode ser o nome da esquerda para 2026. Também o site O Tempo disse que gestos de Dino no STF levantam especulações sobre uma possível candidatura a presidente. E aqui, meus amigos, então a gente vê que Flávio Dino tem, então, um histórico já. Ele anseia pela vida política novamente e agora ele quer ser o sucessor de Lula. No entanto, isso depende apenas do próprio Lula. E essa matéria aqui na revista Veja traz alguns desses mistérios que estão sendo revelados. E aqui a matéria diz o seguinte, me permita ler: Flávio Dino jura de pé junto que, ao aceitar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em 2024, abandonou de vez a possibilidade de voltar a concorrer a cargos eletivos e àquele que ele sempre sonhou disputar, a presidência da República. Aqui uma revelação: amigos e interlocutores próximos do magistrado também ouviram dele a promessa semelhante, mas acreditam que, em um cenário específico, ele deixaria a toga de lado e toparia disputar a preferência dos eleitores nas urnas. Segundo esses mesmos interlocutores, e aqui vem a questão: caso o presidente Lula, eventualmente reeleito de 2026, escolha Dino para ser seu sucessor, a exemplo do que fez com a então desconhecida ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, aquela excelente escolha, entre aspas, não é mesmo? Quando a ungiu como a sua preferida ainda em 2008, o juiz do Supremo estaria disposto a voltar à seara política. Aos 57 anos, Dino tem quase mais 2 décadas à frente do STF, se decidir sair apenas com a idade prevista para a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Então, vocês veem que se o presidente Lula não vir candidato a presidente em 2026, o seu sucessor seria então o ministro Flávio Dino. Vale destacar, meus amigos, que o próprio Lula disse que o Flávio Dino é o comunista que ele conseguiu colocar no Supremo Tribunal Federal. Então nós vemos aí que já nas entrelinhas Lula gosta de Flávio Dino. Mas o que você acha? Você acha mesmo que isso vai se concretizar? A gente não sabe, meus amigos. No entanto, se nós olharmos em volta de Lula, os grandes candidatos que podem sucedê-lo poderia ser, por exemplo, Haddad, a própria Gleisi Hoffmann. Não me lembro de um outro nome de peso, no caso. Mas a gente vê que Flávio Dino seria, então, a melhor escolha para Lula, pelo menos por enquanto, não é mesmo? Acontece, meus amigos, que isso, como eu disse, depende do próprio Lula e até agora Lula tem sinalizado que deve vir à reeleição. E aqui, falando mais um pouco de Flávio Dino, ele diz o seguinte: atual presidente da primeira turma, colegiado do tribunal que julga a trama golpista,
Flávio Dino tinha planos maiores na política quando foi alçado a ministro do STF. Nas palavras de diferentes aliados, a política o expulsou da política, já que setores do PT, por exemplo, eram críticos do protagonismo que ele tinha como ministro da Justiça de Lula e preferiam vê-lo longe dos palanques. Então a gente percebe também que dentro do próprio PT já havia um certo ciúme com o destaque de Flávio Dino junto ao Ministério da Justiça. E também aqui, Flávio Dino foi escolhido porque Lula teria considerado que precisava de um magistrado com um perfil político e fiel, em especial depois do estrago da operação que a Operação Lava Jato provocou na classe política em geral e no petista em particular. Lula ficou 580 dias preso antes de o Supremo anular os processos sob a alegação de que então o juiz Sérgio Moro havia sido parcial. Então, meus amigos, a gente percebe aqui que já há uma movimentação de bastidores e essa conversa, como nós vimos, já não é de agora, né? A Revista Oeste, como eu disse já em várias vezes que Dino pode ser o nome da esquerda. Ministro se junta a Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann na lista dos possíveis sucessores de Lula. E eu não sei, mas, enfim, o Dino, ele é muito ousado, ele, quando entra em uma briga, ele não entra para perder. Vejam que o histórico dele já fala um pouco a respeito dele mesmo, né, daquilo que ele está disposto a fazer. E todo mundo já sabia que esse trampolim para o Supremo seria algo temporário, existiu muita conversa na época, e que ele usaria essa situação para vir, né, a candidato a presidente. No entanto, depende do próprio Lula. Lembrando que o próprio Flávio Dino já foi sancionado com a perda de visto pelos Estados Unidos e também pode ser que ele seja sancionado também com base na lei Magnitsky, fato que o deixaria na mesma situação de Alexandre de Moraes. No entanto, meus amigos, muita água vai correr debaixo dessa ponte até 2026. Eu não sei o que você acha do Flávio Dino, né? Eu acho que seria uma tragédia para o país ter um ministro presidente à altura do que estamos passando pelo Brasil nesse momento, né? Não seria nada bom. Vejam como ele deixou o estado do Maranhão, hoje é um dos estados mais pobres do país, infelizmente. O histórico do Dino na política, nesse ponto, não é bom. No entanto, ele já ocupou vários cargos de destaque aí e tem uma boa oratória, sabe negociar com os políticos e sabe como que funciona a política. E isso, meus amigos, pode ser muito bom para ele em 2026. E aqui nós vemos então que há aí um jogo, né, de bastidores. A gente não sabe o que o Lula vai decidir. Penso eu que Lula deve vir novamente em 2026, a não ser que algo muito grave, muito mais grave do que já está acontecendo na República, aconteça. Por exemplo, sei lá, ele pode ser empinchado, né? Ele pode, até mesmo por questões de saúde, não querer mais disputar. E aí então entraria o nome de Flávio Dino ao lado de Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann. Pode ser que Flávio Dino venha junto com Fernando Haddad, pode ser que Flávio Dino venha junto com Gleisi Hoffmann. Eu acredito que se Lula não quiser, Flávio Dino será um forte nome para 2026 e assim Lula poderá repetir o feito e eleger um sucessor, assim como fez com a Dilma Rousseff. Mas o que você acha disso? Você acha mesmo que Lula vai escolher Flávio Dino? Comenta aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. Então, meus amigos, fofoca de bastidores, né? Em torno de Dino, prevê um cenário em que ele abandonaria o STF de volta para a política. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!